Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos na oitava de Natal, ou seja, celebramos no último dia 25 a festa de Natal, que se estende por 8 dias. Por 8 dias queremos viver o Natal de maneira soleníssima. Mas também nós abrimos no último dia 25, ou no dia 24 à noite, na vigília, o tempo do Natal. O tempo do Natal, que além das festas da oitava de Natal, terá também a celebração de Maria, Mãe de Deus, da Epifania do Senhor, até o batismo do Senhor. Nós somos chamados a aprofundar o que significa esse mistério da encarnação, de Deus morar conosco. É o grande mistério dessa proximidade de Deus que vem ao nosso encontro. É para nós, todos nós, meus irmãos e irmãs, uma exortação e um chamado para que nós nos aproximemos dele cada vez mais. Por isso aproveitemos agora a oitava de Natal e o tempo do Natal para vivermos intensamente a alegria dessa presença do Senhor em nossa vida. Nós tivemos 4 domingos do Advento, e o tempo do Advento nos preparou para o Senhor que veio, que virá e que vem. E eu suponho que nós tenhamos feito uma boa confissão, uma boa novena de Natal, temos participado intensamente da campanha pela evangelização, temos vivido e estaremos vivendo o ano do Jubileu da Misericórdia. E agora suponho, meus irmãos e irmãs, que esse mistério da encarnação, dessa proximidade de Deus, esteja acontecendo na nossa vida e através de nossos atos, nosso testemunho, possa estar acontecendo hoje também na sociedade, que tanto necessita disso. Tanto necessita dessa experiência da misericórdia de Deus, que veio estar próximo de nós. Hoje, nesse final de semana, nós celebramos a festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, quanto que nós somos atacados e quanto falam com relação aos católicos, a Maria, a Sagrada Família. Isso é inconcebível num país cristão como o nosso, que pessoas falem e ao mesmo tempo levem coisas tão sagradas e tão próprias nossas, ofendendo-nos a nós, naquilo que nós acreditamos. Nós queremos, vivendo essa festa Sagrada Família, pedir ao Senhor, né, que nos ajude a sermos testemunhas para tantas pessoas incrédulas, querendo defender as suas ideias, muitas vezes tão negativas, falam contra a beleza dessa presença amorosa de Deus no meio de nós. Isso nos faz pensar seriamente sobre pessoas que, às vezes, têm influência na sociedade e não se preocupam em difundir o bem e respeitar a fé das pessoas e a crença de quem tem. Nós sentimos muito ofendidos de tantas situações que fazem. Portanto, ao celebrarmos a festa da família, Jesus, Maria e José, nós queremos ainda mais agradecer a Deus por esse belo sinal que Ele quis nascer no meio de nós e nasceu numa família, e ao mesmo tempo pedir para que nossas famílias cada vez mais possam ser sinais também desse amor de Deus manifestado na vida conjugal, na vida familiar. Nós tivemos em outubro último o Sínodo dos Bispos sobre a família. No ano passado, uma assembleia extraordinária também do Sínodo sobre a família. Meus irmãos e irmãs, eu creio que a Igreja tem realmente aprofundado e refletido sobre a importância e a necessidade
que nós temos de viver como famílias cristãs. Ao mesmo tempo, a igreja não se recusa a ir ao encontro de tantas famílias machucadas, feridas, muitas vezes desarticuladas, que querem encontrar um caminho, uma luz para a sua vida, ao mesmo tempo que participam das nossas comunidades. A igreja mãe, que vai ao encontro de todos, ao mesmo tempo que anuncia a importância e a beleza da família. Peçamos à Sagrada Família, Jesus, Maria e José, para que cada vez mais essa figura, essa presença da Sagrada Família em nossas vidas nos ajude a ver cada vez melhor também a nossa vida cristã e a nossa vida familiar também. A leitura do Evangelho, essas leituras de hoje, a primeira leitura e a segunda, elas podem variar, tanto pode ser a da festa, como também do ano C. O Evangelho é sempre o mesmo. Por isso mesmo, pode ser que as leituras primeira e segunda, em algumas igrejas, em algumas paróquias, pode escolher as opcionais. Mas o Evangelho é o de Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 52. E fala justamente que Jesus, aos 12 anos, vai com Maria e José até Jerusalém, né? E ali justamente acaba se perdendo, ou achando que estava perdido, né? E quando eles voltam para Jerusalém procurando o menino, né, o encontra sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. E aí quando Maria lhe diz: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. E Jesus responde: não sabeis que devo estar na casa de meu pai? E depois ele desceu com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. E Maria conservava no coração todas estas coisas. E diz ainda o Evangelho: e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Jesus ia com a sua família para Jerusalém, como todo jovem e adolescente ia também para festejar a Páscoa. Devido às tradições dos judeus de ir à caravana dos homens, Senhor das mulheres, acabaram pensando que Jesus estava com um, estava com o outro, estava na verdade com os mestres, né, no templo. E ali ele discutia. E ele identifica que ele está a serviço do Pai que está nos céus. Mas ao mesmo tempo volta para Nazaré e vive no seio da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Por isso, meus irmãos e irmãs, essa presença de Jesus no seio da família nos fala de alguém que é filho de Deus, ao mesmo tempo que está junto de José e de Maria. Lembrando que a vida da família também tem essa ligação com Deus, essa presença de Cristo junto à família. Família que quer cada vez mais vivenciar a sua vida, é chamada a ter Cristo no centro de casa, no centro do seu coração. Muitas vezes, quando se reduz o relacionamento conjugal ou familiar apenas a exterioridades, situações apenas formais ou apenas egoísticas, se cansa logo. Se cansa, se separa, se junta, porque falta aquele que dá a razão da vida conjugal, que é Jesus Cristo, no seio da família, que faz com que marido e mulher possam enxergar-se como filhos de Deus e como aqueles que fazem a vontade do Pai. Pais e filhos se relacionem de tal maneira que, respeitando a identidade do outro, caminhem de tal forma que experimentem essa comunhão. Aliás, é isso que fala, meus irmãos e irmãs, a segunda leitura, numa das opções que nós temos nesse dia de hoje, pode ser uma outra, mas uma das opções, que é a carta de São Paulo aos Colossenses, ele fala justamente disso: revesti-vos de misericórdia, bondade, humildade, paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. E diz, ao finalzinho da leitura:
Maridos, amai vossas esposas, e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Dentro desse contexto de amar um ao outro, também justamente Paulo, aos Colossenses, vai lembrar esse relacionamento familiar. Pais e filhos, marido e mulher, justamente mostrando esse tipo de relacionamento cristão que dá um sentido a essa vida conjugal e familiar. Muito claro, meus irmãos e irmãs, aquilo que fala a palavra de Deus e que nos mostra caminhos para que a vida do Senhor presente em nossos corações possa justamente fazer com que a família seja realmente essa célula sadia da sociedade, do mundo de hoje. Além disso, também a leitura primeira, uma das opções da leitura primeira, também recorda disso. O livro do Eclesiástico, que é uma das opções de leituras de hoje. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia que orar será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa. Quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe cause desgosto enquanto ele vive. Mesmo que seja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não humilhes em nenhum dos dias da sua vida. E a caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a tua edificação. Portanto, no livro de Eclesiástico são conselhos, muita clareza, de relacionamento, que tem como consequência de quem vive com Cristo na sua própria vida, que vive uma vida nova em Cristo, caríssimos amigos e irmãos. E quem vive com Cristo vai saber experimentar que é possível cuidar também do pai quando já idoso, quando perde às vezes a razão, o uso da razão, vai encontrar ali alguém que o ama e que o ajuda. É um outro tipo de relacionamento, diferente que o mundo de hoje ensina, de não ter problema, de não ter trabalho com ninguém, de não se responsabilizar por nada, deixar as coisas passarem. É justamente essa experiência de quem assume toda essa responsabilidade, não como um peso, mas como um dom, como uma alegria. A nossa sociedade tem perdido justamente, meus irmãos e irmãs, esses valores cristãos. Tem perdido esses valores de relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, os filhos com os pais idosos, enfim, tem se perdido. Isso tem assim transformado e transtornado a sociedade, que vai se desequilibrando com essa falta de comunhão, de unidade familiar. Dentro das ideologias de hoje, que dominam a nossa sociedade, cada vez mais querem não valorizar mais a vida, desde a sua concepção até a morte natural. Querem destruir cada vez mais a família. O que nós vemos justamente é isso que está aí. Corrupção, violência, maldades, mazelas, gente infeliz, porque vai contra aquilo que está no coração do homem, da pessoa humana, como ele foi criado por Deus. Portanto, a palavra desse domingo da Casa da Família é um convite para que nós nos examinemos, reexaminemos a nossa vida, meus irmãos e irmãs, e possamos ver justamente como é que temos feito, como temos caminhado em nossa vida de família. Dentro dessa nossa oitava de Natal, vivamos com alegria esse domingo, dia do Senhor, dia da Sagrada Família. E que no próximo dia 31, quando passarmos de um ano para outro,
para a festa de Maria, a Mãe de Deus, para o dia da circuncisão do Senhor e o santíssimo nome de Jesus, e o Dia Mundial da Paz, que nós, meus irmãos, sabemos que o que muda quando nós passamos de um dia para o outro, de um mês para o outro, de um ano para o outro, ou de um século para o outro, o que muda é o coração voltado para Deus que nós temos. Que nós façamos esse próximo ano, o Natal cada vez mais nos ilumine a nossa vida, com essa presença de Cristo cada vez mais, com essa presença de Cristo, faça de cada dia desse novo ano, um ano cheio de luz e da graça de Deus. E por isso mesmo, um pouco mais feliz. Mas depende como nós o vivemos, com Cristo, como na Sagrada Família, presente no meio de nós. Bom ano para todos, que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.